Fala, líder! Tudo nice com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Papo de Líder. Aqui, assim como em qualquer outro conteúdo que eu posto nas minhas redes, eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a engajar equipes em 4 semanas. Mesmo que você seja um líder recém-promovido. Talvez você saiba, talvez não, eu sou a Nice e hoje eu vou bater esse papo de líder com a Maria Lucirene. Ela é líder de equipe, colocou em prática o método e eu ensino para qualquer líder que cruza o meu caminho e ela vai contar como qualquer líder consegue parar de apagar incêndio praticando essa metodologia. Como ela conseguiu? Que a gente vai explorar em detalhes aqui nesse Papo de Líder. Então, sem muitas delongas, bora lá, vou chamar a Maria Lucirene aqui. E aí, Maria Lucirene, seja super bem-vinda, obrigada por ter aceito o meu convite aqui para esse Papo de Líder. Muito obrigada, Nais. É um prazer estar aqui com você, conversar sobre tantos temas legais e que me ajudaram muito a desenvolver o meu trabalho como gestora. Então, o prazer é meu. Tenho certeza que esse bate-papo, porque vai ser um bate-papo, a gente vai contribuir aqui para ajudarmos tantos outros líderes que vão assistir esse conteúdo ao longo dos próximos anos, que eu vou deixar em todas as minhas redes. Porque aqui você acompanha o meu canal e você sabe, né? Eu tenho realmente o objetivo de transbordar o conhecimento daquilo que para a gente parece pouco, mas tem tantos líderes que estão começando na jornada de liderança e conhecem muito menos do que essa jornada que a gente já trilhou até aqui. Então, por que não ajudar, né? Com certeza, todo conhecimento, tudo que puder agregar ajuda muito, porque eu já fui iniciante e eu sei como é necessário esse direcionamento. Com certeza. E para a gente esquentar aqui as turbinas, vamos começar. Me diz, primeiro, de onde você está falando? Eu estou falando do interior do Rio Grande do Norte, Caraúbas, cidade bem pequenininha aqui, próxima de Mossoró, que é mais conhecida, né, por ser uma cidade maior e com um fluxo bem maior de pessoas. Você nasceu aí? Em Caraúbas. Entendi, muito bom. E você é líder de equipe há quanto tempo? Eu sou líder de equipe há 2 anos, Nice. 2 anos. Recentezinho, assim que eu conheci você logo no início da minha promoção. Então, eu tinha passado 2 meses como interina de supervisão. E logo que eu te conheci, eu estava engatinhando ainda na gestão. Então já emenda aí, diz como você me conheceu. Aí eu conheci você, Nice, no início da minha promoção, estava engatinhando ainda na operação em que eu trabalho. Você veio prestar uma consultoria para o time de supervisores, ao qual a gente trabalha com o time de e-commerce. Tá, eu cheguei, fala o momento que você estava vivendo, como que você estava com essa expectativa de promoção, né? Então você era recém-promovida, colocaram lá uma equipe na sua mão, e aí? Como é que estava a sua realidade? Conta um pouquinho para mim. A minha realidade estava muito corrida, eu vivia muito naquele sentimento de apagar incêndio, sabe? A minha maior dificuldade era não me desgastar nesse processo, entende? Sim, O meu desgaste como líder era enorme, porque eu não sabia impor limites, eu não tinha um planejamento, eu vivia na situação de apagar incêndio. Então, assim, eu me desgastava muito. Então, pausa, uma coisa simples, né? Almoço, eu não tirava. Então, eu ficava numa desorganização, infelizmente, às vezes, eu não conseguia colocar em prática tudo o que eu queria. E a primeira frase que você falou que me chamou muita atenção foi: não é normal viver apagando incêndios, não é normal não tirar a pausa, não é normal não sair para o almoço. Quando você falou isso, eu parei, eu olhei e disse: nossa, essa mulher, ela tem alguma coisa que ela tá falando que eu tô passando, não é normal. Ela tá lendo na minha mente, o que é que tá acontecendo? Então eu parei e escutei verdadeiramente você. Não que eu já não tivesse escutado isso dos meus outros líderes, mas é diferente ver uma pessoa de fora trazer isso de uma forma de consultoria e mostrar a forma como a gente pode levar mais leve a gestão de pessoas. Fez toda a diferença. e do que eu falei, assim, quando você trouxe para a sua realidade, é,
Como que você vivia? Explora um pouquinho mais o que é apagar incêndio para quem não conhece essa linguagem do mundo de uma liderança de equipe, né? Que está chegando agora, não faz ideia do que vai acontecer. Explora bem essa parte para ficar claro para as pessoas. Claro. Ó, apagar incêndio são geralmente situações que acontecem ao decorrer do dia a dia, no operacional, e que não são previstas, a grande maioria. Só que existem situações em que a organização, o planejamento prévio, você consegue ter alguma ideia do que pode acontecer. Então, eu não tinha essa organização ainda e eu não tinha essa visão estruturada. Acontece que por isso eu não conseguia tirar o meu almoço, eu ficava trabalhando muito e não era muitas vezes um trabalho que rendia, um trabalho com qualidade, porque o nosso corpo, a nossa mente precisa de uma pausa para poder conseguir desenvolver isso depois de um tempinho da melhor forma. Então eu estava muito apagando incêndio, chegava no fim do dia e eu pensava, pô, o que foi que eu fiz? Eu consegui evoluir, eu consegui desenvolver alguém na minha equipe, e eu não conseguia. Eu estava vivendo num ciclo só de apagar incêndios e desenvolver a minha equipe, que é bom, nada. Estava me desgastando muito, porque coisas básicas como o almoço, o descanso, a pausa, o cafezinho, que você cita também, não tinha. E como que era o seu sentimento, Maria Lucirene? Comenta. Eu me sentia muito impotente, sabe? Aquele sentimento de, pô, eu posso fazer melhor, eu posso fazer mais. Só que eu não sabia como estruturar isso e como me organizar para ser efetiva. Aquele sentimento também de ser recém-promovida, de querer abraçar o mundo, tudo, é bem real, né? Então, eu acabava não tendo um planejamento estratégico, nem um planejamento detalhado sobre identificar lá quais seriam as minhas prioridades, o que é que eu deveria fazer prioritariamente para poder entregar da melhor forma possível, né? A gestão, a liderança de equipes. E aí eu cheguei, o que eu trouxe que brilhou seus olhos? Que você falou, gente, isso é diferente, ou algo que eu tenha falado ou direcionado que para você foi um ponto de virada. Você falou, gente, como que eu não pensei nisso antes? Que tenha trazido para você insights que você realmente já saiu aplicando. Comenta um pouquinho sobre isso. Nice, de verdade, o primeiro impacto grande que você fez na minha vida como líder foi a questão realmente da pausa. Eu me organizar e prever alguns aspectos, algumas situações que poderiam acontecer ao longo do meu dia. Como é que eu vou conseguir cuidar da minha equipe da melhor forma possível se eu não descanso? Se eu não priorizo ou se eu não me organizo da melhor forma? Então, essa frase sua de viver apagando incêndio, de não tirar a pausa, não tomar um cafezinho, mexeu comigo de uma forma que eu passei a me organizar melhor, a definir um planejamento, a prever algumas situações que realmente poderiam acontecer no meu dia, para não viver naquela situação de apagar incêndios. Outras questões também que você falou, que você citou, que me fizeram assim, não me sentir insuficiente, foi a questão do Excel. Você falou que ser líder não é necessário você saber de tudo. Eu não preciso saber fazer todas as fórmulas, dominar todos os Excels, todas as ferramentas. Eu posso aprender depois, mas a minha prioridade é a liderança, é o trato com as pessoas. E eu me sentia muito suficiente, porque eu fazia, meu Deus, eu não sei fazer, eu Olha. não sei por onde vai, e eu não sabia. Hoje, eu consigo fazer algumas coisas, mas eu entendo dentro do meu limite que isso é um complemento. Eu lido com pessoas e as pessoas é que vão me dar os resultados, independente de eu dominar tudo ou não. Eu não preciso dominar tudo. Para isso, eu peço o quê? Eu peço ajuda, seja um colega, seja o meu chefe. Mas, assim, isso fez total diferença. Além disso, tem outra coisa, tem muitas coisas que você me ajudou, mas tem outro ponto muito importante também, que é sobre a questão de dar feedback. Mas como assim feedback? Quando a gente vai dar um feedback,
e estruturar metas com o colaborador, nós precisamos mostrar para ele o que é que aconteceu ao longo da carreira dele dentro da empresa. É muito fácil para mim chegar e dizer, pô, você não tá legal, aconteceu, entregou tal mês, mas com base em quê? Eu vou levar esse resultado negativo e eu vou desmotivar uma pessoa que está ali? Por que é que naquele mês em específico ele não entregou? Então, eu preciso fazer a análise de toda a entrega e mostrar para ele em feedback. E até para tentar construir um vínculo com ele e ele me falar por que é que ele não atingiu naquele mês. Eu não fazia dessa forma. Eu só dizia, pô, vamos melhorar e tal, de outras abordagens, mas não especificamente assim. Uma situação que aconteceu foi de eu fazer um feedback com uma pessoa e fui lá mostrar os resultados. Aí eu fui e perguntei: Nossa, Fulaninho, foi o que aconteceu nesse mês que você não atingiu os indicadores, as metas propostas pela empresa? E a pessoa veio para mim e falou: É que acontece que nesse mês a minha mãe faleceu. Então, assim, não tinha como, aquele colaborador naquele mês realmente conseguir entregar todos os indicadores, porque ele não estava bem. Então, o que é que a gente faz? Acolhe, conversa, se coloca à disposição e estipula metas com a pessoa de acordo com o que está lá de Potencial. metas smart, de acordo com o que está de metas para cada KPI, para cada indicador. Então, assim, são situações nesse modelo que eu passei, que aconteceram, que me marcaram muito e me fizeram trabalhar o comportamento deles de outra forma para poder atingir os indicadores que eram necessários para a entrega. Que incrível, não? E assim, né? Você traz uma na sua fala, Lu, vou te chamar de Lu, tá? Que é mais fácil. Você traz na sua fala algo que é tão comum entre a liderança, né? Você trouxe o feedback, que é algo que faz parte, ou pelo menos deveria fazer, e a grande esmagadora dos líderes acham que dar feedback é simplesmente falar: vai lá, você consegue, ó, a meta é 80, você está entregando 70, vamos lá, esse mês tem que ser diferente. O que isso fala efetivamente para essa pessoa? Não diz nada, porque eu saio de uma conversa, porque isso não é um feedback, qualquer coisa que não seja estruturada é uma conversa, não é um feedback. O feedback é quando você mostra verdadeiramente a história que essa pessoa está contando. E o que é a história? É você aplicar o primeiro passo do método que você conhece, né? E é o método que eu procuro realmente ensinar. O primeiro passo é o quê? Eu levanto os dados históricos, todos os insumos históricos desta pessoa que eu vou direcionar um feedback ali naquele momento. Então, com base nessa história que esta pessoa contou, aí eu vou para o passo 2, que é o que você trouxe como algo muito importante. O dado pelo dado, a história pela história, não quer dizer nada se eu não analisar. Então, eu preciso entender as variações, eu preciso entender o contexto, o potencial máximo de entrega nessa história que foi contada, porque se no melhor mês histórico, esse meu liderado ele entregou, vamos colocar aqui como uma meta fictícia, 85% de nota de qualidade. Se ele entregou no melhor mês histórico dos últimos 3 meses de trabalho dele, no máximo 70%, se eu entrar nesse mês de novo cobrando os 85, ele vai. É como se, se eu estivesse falando para ele assim: ó, você está aqui no térreo, você vai ter que ir lá para o quinto andar sem elevador, dar um salto só e chega lá. Então, eu vou desestimular. Ele vai olhar e vai falar assim, cara, impossível. E aí o que vai acontecer? Esse peso no ombro dele vai estar tão carregado que ele vai desistir logo na primeira semana do mês, e aí o líder fica ali sofrendo o mês inteiro, empurrando, tentando fazer com que ele chegue na meta sem estruturar. Não vai chegar. Não vai chegar. E aí, o que ele faz? Ele acaba descendo esse nível de estresse para os liderados, gera um estresse no time, as pessoas começam a espanar, e aí cria uma sucessão de fatores que dificultam muito a gestão de qualquer líder, né? E fica totalmente um clima ruim, Pesado. pesado. E na equipe, eu falo muito pro pessoal que eu quero um clima bom, agradável, leve. Então, assim,
Eu cobro o que tem que cobrar, mas todo mundo sabe o que é que tem que fazer. Quando acontece algum tipo de desvio, eu preciso entender o que foi que aconteceu. Se é um caso pontual, vou me colocar à disposição para ajudar a entender e estruturar novas metas com eles. Agora, se não foi, se foi um caso recorrente, eu também preciso entender o que é que aconteceu, se em algum momento eu, como gestora, deixei a desejar, se eu poderia melhorar o meu próprio acompanhamento com ele, porque eu dou essa liberdade também, Nice, de conversar e de receber o que eles estão passando, tudo. Porque como é que eu posso ser assertiva se eu também não escuto? E a liderança tem muito disso, né? Escuta ativa, eu preciso escutar o que está acontecendo, eu não preciso só falar. Sobre a estratégia de metas, é muito incrível também você escutar quanto que a pessoa se propõe a entregar. Então, não é você chegar e dizer, olha, João, você vai entregar 80. Não é assim. Você vai e você conversa. João, tá, o que aconteceu ao longo desse mês aqui, desses meses? Vi que você estava entregando, o que aconteceu? Que nem esse caso que eu citei do menino, do colaborador, que perdeu a mãe. Naquele mês, ele realmente não tinha conseguido, mas o histórico dele era um histórico muito bom. Ou seja, naquele momento, aquela história dele estava me contando alguma coisa. Eu só precisava ter calma, paciência para entender o que foi que aconteceu e direcionar da melhor forma possível. Fazendo coaching de analogia, dando feedback, acompanhamento lado a lado, dando atribuições, delegando, não delargando, para que ele possa se sentir realmente confortável, importante, motivado e que o ambiente seja propício para que ele consiga se desenvolver e desempenhar o trabalho dele da melhor forma possível. E como é que eu vou fazer isso? Dando condições para ele. Isso não quer dizer que eu não puxe a orelha, tá, Nais? Eu puxo a orelha sim. Sim. A minha equipe, a minha equipe sabe quando eu vou puxar a orelha de gente, vou puxar a orelha de vocês, viu? Eles começam a rir, porque é necessário realmente. Agora eu preciso entender que eu lido com pessoas. E essas pessoas têm histórias, e eu preciso respeitar essas histórias delas e entender, para poder direcionar realmente da melhor forma. Assim como eu tenho a minha história. Que coisa linda, nossa, que coisa linda, gente. E aí, o mais incrível, né? Assim, quando você entende essa história, né? Você levanta os dados históricos, você analisa as variações. Vamos agora falar um pouquinho de resultado, como que tudo isso que você aprendeu contribuiu, tá? Eu sei que você já tinha um histórico bom, positivo, tanto é que você é uma das líderes ali que, diante de tantas mudanças, movimentações acontecendo, você está lá firme e forte, porque a tua história conta, né, o quanto você realmente contribuiu para todo esse movimento e para você estar lá no negócio que você atua até hoje. Então, a história, quando a gente entende esse levantamento, os dados, os resultados que são entregues, eu analiso e eu consigo entender a causa raiz daquelas variações, eu agrupo as pessoas de acordo com a necessidade, de acordo com os gaps. E aí eu paro de fazer o mesmo discurso para todo mundo, e eu paro de falar para você, por exemplo, que vem trabalhar todos os dias, pessoal, nossa equipe de novo está com absenteísmo altíssimo. Aí a pessoa que vem trabalhar todos os dias, ela fala, ué, mas peraí, por que eu estou escutando esse discurso, né? Se eu venho trabalhar todos os dias. E aí o que o líder faz sem perceber, na maioria das vezes? Ele deixa quem deveria ter um discurso mais pontual numa zona de conforto, porque eu estou falando para todo mundo, então não é só comigo, e ao mesmo tempo eu desestimulo, eu desmotivo aquelas pessoas que deveriam ser reconhecidas, porque não caberia para ela aquele discurso. Então, o terceiro passo do método que eu ensino, ele é muito assertivo, porque quando eu faço análise, eu entendo quais são os grupos comportamentais, quais são os grupos que de fato têm uma dificuldade, quais são os grupos que às vezes nem está percebendo que errou, e aí eu vou agrupando e insiro isso no plano de ação, que é o quarto passo. O que os líderes normalmente fazem? Acabou o mês, começou um novo mês, eles já montam um plano de ação para o mês, sem ter completado essas 3 etapas anteriores. Não pode pular.
é um passo a passo, é uma fórmula de bolo. É simples, mas não é fácil, porque o dia a dia consome, como você falou. Então, quando o líder segue essa sequência lógica, ele consegue engajar a equipe em 4 semanas, ou seja, dentro de um mês, porque ele cria uma recorrência semanal ali, e mesmo que esse líder seja recém-promovido. Eu queria ouvir um pouquinho de você, de todos os passos do método, qual você entende que mais contribuiu para os seus resultados, como era antes, se você lembrar de 1 ou 2 KPIs aí, ou indicadores, né, que você conseguiu reverter um resultado, ou melhorar, evoluir, enfim, antes e depois. Conta um pouquinho, então. 2 dúvidas. Qual dos passos você entende que mais contribuíram e de que forma eles contribuíram? Como era antes, comparado a qual meta e como passou a ser esse resultado depois que você implementou? Nice, sinceramente, eu sou uma admiradora do seu trabalho, tá? Você me ajudou muito. E eu já tinha esquecido, inclusive, esse outro ponto que você falou, mas que eu apliquei, que me ajudou muito. Eu não entendia por que eu não podia cobrar todo mundo da mesma forma. Então, eu cobrava e não era uma coisa legal, mas porque quem entregava se sentia totalmente desmotivado. Sim. E quem não entregava ficava assim, sabe? Pô, eu acho que não é para mim. Realmente não era assertivo. Então, esse método de aplicar o feedback realmente direcionado me ajudou muito. Então, eu faço o que hoje, tá? Hoje eu faço a análise das metas de cada KPI de cada um da minha equipe. Faço comparativo entre a meta, o que foi alcançado, e quais são os pontos que podem ser melhorados em cada um. Isso individualmente. Mas eu mostro também para toda a equipe como estão os resultados da galera como um todo. Galera, nossa equipe tá assim, tá? Tá nesse lugar aqui e tal. Para eles terem uma noção realmente de como estamos, sabe? É importante eles verem o nosso time como um todo, porque todos os nossos indicadores, nossos resultados culminam para um só, mas eles entenderem individualmente onde é que eu posso melhorar. Eu posso melhorar aqui. Esse feedback aqui realmente faz sentido para mim. Ele me ajuda a ser mais assertivo no meu trabalho. Mas esse outro feedback não faz sentido porque não se aplica dentro da minha realidade. Isso não quer dizer que em alguns momentos eu não pare todo mundo e converse, pessoal, tá faltando isso, isso e isso. Algumas situações que acontecem realmente dentro da nossa realidade. Mas fez total diferença a individualização, sabe? Sim. Nada em manada funciona. Eu preciso realmente direcionar. Quem está precisando de maior suporte em ABS ou quem está precisando de maior suporte em qualidade? Então, eles conseguem hoje sentir também, Nice, uma diferença enorme no meu acompanhamento, porque eles se sentem realmente entendidos e compreendidos. Então, eu não estou mandando uma coisa aleatória, um tema aleatório lá. É realmente direcionado, entendido para cada caso. É sobre isso. E o mais interessante é que quando você agrupa, você fala um discurso que faz sentido para ele. E se faz sentido para ele, não tem como ele não se engajar. É impressionante quando eu faço um discurso que faz sentido, como eu consigo atrair a atenção. Você citou no início do nosso bate-papo aqui, né? Que quando eu cheguei, eu falei lá que não é normal o líder não conseguir parar para fazer seu horário de almoço, sem se preocupar de que o mundo não vai acabar porque ele saiu para fazer 1 hora de almoço dele. E nesse momento você falou, gente, ela deve me conhecer, né? Tá minha mente. Tá lendo minha mente. Então aquilo te atraiu e aí passou a fazer sentido para você toda a minha conversa e toda a minha atuação dali em diante. É a mesma coisa com o líder. Então, se eu agrupo as pessoas de acordo com as necessidades delas e eu levo assuntos, direcionamento, planos de ação, tudo aquilo que vai ao encontro dessas necessidades, essa pessoa vai se engajar naturalmente, porque para ela vai fazer sentido. Agora, quando eu ponho todo mundo dentro de uma sala, é muito mais fácil, eu vou poupar tempo, e o exemplo é, o teu chefe lá, o teu líder imediato chega e fala assim,
Lu, e aí, você já passou as metas para sua equipe? Já passei, tudo alinhado, falei com toda a equipe já. É muito mais rápido, em 10 minutos ela vai lá e fala, gente, ó, a meta desse mês é tanto, a gente precisa bater, são 3 meses que a gente não bateu, então vamos embora, a gente vai conseguir. De fato, você não mentiu, você passou a meta, mas o como eu estou fazendo isso é que vai fazer total diferença. Então, quando eu entendo essa história, analiso o melhor mês, ela entregou 70 para uma meta de 85 e venho para você num feedback estruturado, mostrando essa história que você contou. Então, uma responsabilidade tua, não é minha só como líder. E aí eu vou falar, olha, Lu, eu peguei aqui teu histórico e eu vi que no melhor mês você entregou 70%. Então, vamos aqui firmar um compromisso juntos de você bater o seu próprio recorde. Esquece a meta nesse momento, o cara não vai tangibilizar essa meta. E aí o líder vai ter um esforço surreal para conseguir fazer essa pessoa entrar no patamar de meta e não vai conseguir. Agora, quando eu deixo o meu liderado dizer qual é o compromisso dele, para ele quebrar o próprio recorde, ele já vai se sentir mais comprometido a partir daquele momento, porque ele vai falar, meu, eu dei minha palavra, eu falei. E nos feedbacks, o líder tem que lembrar isso. Ele tem que falar assim, olha, Má, eu não falei a meta que você ia entregar, eu perguntei quanto você ia se comprometer, e você me disse que seria tanto. E aí? Bora lá. Então, quer dizer, a gente inverte esse jogo, o líder começa a tirar o peso do ombro e esse cara começa a ter um autogerenciamento do dia a dia. Ele próprio vai se cobrando. E quando o líder não passa o resultado, ele vai lá e fala assim, Lu, e aí, quanto que eu tô? Já entrou mais uma nota de qualidade? Como que tá a minha nota? Ele começa a ter interesse. Então, a minha pergunta para você, diante desse contexto, é: você acha que o líder que não conhece a NICE, que vai ver aqui esse vídeo pela primeira vez, que vai falar, gente, mas que método é esse, né? Que eu chamo de GSN, Gestão Sem Neura. Você acha que é possível ele engajar a equipe dele, mesmo que ele seja recém-promovido, em 4 semanas e conseguir bater metas recorrentes? É possível, Nice. É muito possível. A gestão sem neura vai direcionar ele a chegar onde ele quer. Mas para isso ele precisa entender onde ele está e onde ele quer chegar. Quando ele entender onde ele está e onde ele quer chegar, as suas dicas vão fazer total diferença. Você entrega realmente o que você promete. Desde que o líder realmente tenha o desejo de chegar lá, escute as suas dicas, os seus conselhos e coloque em prática. Porque não adianta só ouvir e não colocar em prática. Eu preciso entender onde eu estou, onde é que a minha equipe está e onde é que eu preciso chegar. Preciso estruturar isso, preciso fazer um planejamento, preciso ver o que faz sentido para mim naquele momento para poder ser assertivo. Quando você citou a questão do almoço, tudo, naquele momento você já ganhou a minha atenção e foi muito assertivo para mim, mas porque eu também me abri às possibilidades e a tudo que o método oferece. Então, desde que a pessoa queira realmente entregar, a metodologia tem tudo para fazer acontecer. Então, Nice, em resumo, é possível sim entregar o resultado, mesmo sendo um líder inexperiente, em até 4 semanas, desde que eu siga o método, esteja aberto e coloque em prática tudo o que você tem a oferecer. E você acha, Lu, que esse método, ele cabe tanto para líderes recém-promovidos, quanto para líderes experientes? Acredito que cabe sim, Nice. Até porque nós estamos sempre aprendendo e desenvolvendo as nossas funções como líder da melhor forma possível. Então, assim, cabe muito. E eu já vi realmente alguns outros pares meus seguindo com base no que você fala sobre a questão até mesmo do histórico. Faz muito sentido e o que a gente precisa fazer é colocar em prática que o resultado vem. E você tem um exemplo de algum KPI que você lembra? Não precisa ser um número exato, porque é difícil, né? Pegar de surpresa assim, você ter o número, mas quanto era, que indicador que você tinha ali, uma instabilidade, você não conseguia um resultado ali consistente, você colocou em prática essa metodologia, qual era a meta, quanto era e para quanto foi? Você lembra? Em quanto tempo mais ou menos isso aconteceu? Sobre a questão realmente de indicadores, nós sempre conseguimos entregar, porque eu sempre tratei de pessoas e as pessoas realmente entregam o que é necessário.
É uma Só que consequência, né? O resultado acaba vindo por tabela. Só que a diferença, Nice, é que eu me desgastava muito. Muito, muito, muito mesmo. E assim, eu não sentia que as pessoas da equipe, os colaboradores, entendiam realmente a necessidade da entrega. Porque eu não fazia um discurso individualizado, eu fazia um discurso generalizado. E hoje eu consigo fazer isso de uma forma muito mais assertiva e com qualidade. Qualidade e saúde, tá? Para mim e para os meus colaboradores. Que sensacional. Há um pouco mais de um ano atrás, foi quando a gente começou, né? Eu comecei a colocar também mais em prática as suas dicas, o seu método de trabalho, na verdade. E eu assumi uma equipe nova. Essa equipe estava com a ABS em quase 18%. Uau! E a meta era até 4% no mês. Então, assim, eu cheguei no início do mês e estava realmente muito alto. Então, eu comecei a fazer realmente o trabalho de formiguinha. E, pasme, Nice, no fim do mês, nós entregamos abaixo da meta. 3,8. Então, peraí, que coisa mais incrível que você está falando. Então, vamos lá, você foi recém-promovida, te deram uma equipe, e normalmente é assim mesmo, tá? Dentro de operações, normalmente é assim. Ah, é uma líder nova, vamos colocá-la aqui num desafio bem interessante, que é para a gente desenvolver e dar musculatura, e aí, à medida que ela for tendo méritos, a gente vai dando pessoas que realmente vão contribuir ainda mais ali para o resultado. Mas beleza, você tinha uma equipe, você assumiu a liderança e te deram uma equipe onde o absenteísmo, que para quem não sabe, são as faltas, você tinha uma falta de pessoas em torno de 18%. Sim. É isso. Você assumiu com 18% e a meta estabelecia um patamar máximo ali de 4%. E você estava bem acima, e esse KPI, quanto menor, melhor, porque né, as pessoas precisam estar ali. Em quanto tempo? Em 4 semanas, né? Em um mês, nós conseguimos realmente evoluir esse resultado. Nós conseguimos reverter e entregar a meta que era realmente prevista pela empresa. E ficar dentro da meta dos 4% naquele mês. Uau, que coisa mais incrível! E isso colocando em prática a metodologia. Sim, e isso, Nice. A equipe era muito reincidente em faltas. Eu acredito que juntava a questão de desmotivação, alguns problemas pessoais. E muitas vezes o colaborador só quer ser ouvido, sempre colocando em prática a metodologia, fazendo realmente ações de boas práticas, conversando, entendendo realmente cada um, entendendo o histórico, para poder realmente definir metas e conseguirmos entregar o que estava sendo proposto, né? Que é a meta operacional. Que maravilhoso. E aí, para a gente ir caminhando aqui para o final, me diz o seguinte: por que você recomenda para os novos ou para os antigos líderes de equipe, por que você recomenda o método GSN, Gestão Sem Neura? Nice, eu recomendo o método Gestão Sem Neura porque eu consigo definir a minha vida como gestora entre antes e depois do Gestão Sem Neura, sabe? Hoje eu consigo realmente desenvolver o meu trabalho da melhor forma possível, sem me desgastar tanto. E fazendo com que os meus colaboradores entendam realmente o que deve ser seguido, o que é proposto, e ambos, eu e eles, consigamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, com saúde. Uau, que incrível, né? Se a mente não estiver bem, não adianta, né? A gente... Nada vai fluir. Sem dúvida. E ao longo dessa jornada, você está há um ano aí colocando em prática a metodologia, com resultados incríveis, extremamente consistentes. Parabéns pelo seu trabalho, lindo de ver. Eu queria que você contasse, assim, 3 principais erros, se você lembrar de 3, que você cometeu e que, de repente, pode ser que tenha demorado um pouco mais para você conseguir o que você conseguiu. 3 erros que os novos líderes que conhecerem a minha metodologia possivelmente vão cometer se não ouvirem o que você vai dizer agora. Falando para você sobre os 3 maiores erros que eu cometia, era não ter um planejamento
detalhado, específico de onde eu estava e onde eu queria chegar. Eu também não ter uma priorização, entender o que é que deveria ser priorizado e o que não deveria. E como terceiro e último, eu acredito que o feedback generalizado. Isso era um ponto que eu errava muito e que hoje eu já consigo seguir da maneira correta e colher os frutos por isso. Uau! E os 3 principais acertos, que hoje é óbvio para você, mas que não era antes, né? Agora você consegue falar desses acertos. Eu acho que o inverso agora é me planejar, realmente saber o que deve ser priorizado de acordo com o grau de importância e aplicar feedbacks mais assertivos e com um retorno melhor. Perfeito. E para fechar, que dica você daria para um novo líder que está chegando agora na liderança, não tem ideia do que ele vai enfrentar? Que dica de ouro você deixa aqui para ele? O trabalho da liderança é um trabalho duro, às vezes desgastante e difícil, mas ele é muito recompensador. E quando você consegue fazer ele de maneira assertiva, de maneira com que ele consiga realmente desempenhar, com que você consiga desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível, você vai colher os frutos, além só dos indicadores, da operação, do seu trabalho. O trabalho da liderança é um trabalho em que você vira a conversa do seu colaborador no almoço em família. Então, qual é o tipo de sentimento que você quer deixar para eles, para todo mundo? O que é que você quer construir? Você quer deixar um bom sentimento? Você quer só entregar indicadores? Ou você quer realmente fazer um bom trabalho, fazer com que as pessoas se sintam acolhidas e não deixar de entregar o que é o seu dever como uma pessoa contratada deve fazer? Que lindo isso, cara, deixar legado, né? E, resumidamente, deixar legado. E hoje você considera que você não apaga mais incêndio? Nice, e o sentimento realmente de viver apagando incêndio, hoje, graças a Deus, eu não possuo mais, porque eu consigo desempenhar ele da melhor forma possível. Isso não quer dizer que as demandas não aconteçam, não venham, eles vêm continuamente, mas a forma é como eu lido com eles, a forma como eles chegam até mim. E hoje eu consigo lidar bem com isso. E fazer só 1 hora de almoço, né? Porque você é E filho de fazer Deus. minha hora de almoço. Muito bom, Lu. Olha, eu quero imensamente assim agradecer pelo seu tempo, né? A gente já estava combinando e que bom que hoje deu certo, né, para nós duas. Sei que você não passou um dia muito legal, com dor de cabeça, mas ainda assim você está aqui, abrindo um tempinho de estar aí com a sua família, de estar descansando, né, para você restabelecer aí sua saúde, mas eu quero muito te agradecer, né? Porque esse trabalho que você está me proporcionando aqui não é um trabalho, a gente está aqui cumprindo uma missão de transbordar um pouquinho daquilo que, independentemente de crenças, né, que a gente recebeu, seja da fonte, o nome que tenha, mas que bom, eu fico muito feliz e grata, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitos outros líderes, que às vezes, um detalhe do que você falou, assim como eu te falei lá atrás, no início desse nosso momento juntas, nessa jornada, de alguma forma, também vai acender uma luz, vai gerar um insight que a pessoa vai falar, cara, isso realmente transformou. Então, muito obrigada por esse momento, que você tenha uma noite incrível e que você continue entregando resultados maravilhosos, como você está fazendo, viu? Nice, muito obrigada a você, primeiramente por ter aparecido na minha vida como um anjo, e eu tenho só realmente gratidão por tudo que você fez. Eu acho que você não tem nem dimensão, você nem tem noção de realmente disso, mas você me ajudou muito e você ainda me ajuda, porque eu consigo vencer as minhas dificuldades através dos seus conselhos, da sua experiência. Muito obrigada, viu? Eu Uau, espero que quem estiver aqui assistindo possa realmente, entrando no caminho da liderança, abrir realmente o coração e entender que as suas dicas são valiosas e fazem total diferença na nossa vida como gestores.
Que maravilhoso, isso para mim é o maior presente. Faço com muito amor mesmo, porque eu encaro isso como uma missão de vida. Muito obrigada, vai descansar, curtir a sua família, e assim que eu subir esse vídeo em todas as redes, você vai ser a primeira, com certeza, a receber o link para você ver como ficou, tá bom? Foi Tá incrível. bom, muito obrigada. E ó, meu olho encheu de lágrimas, porque realmente, de verdade, me ajudou muito, mas muito, muito mesmo. Você não tem noção das suas palavras e do impacto que elas tiveram na minha vida como gestora. E eu só tenho a agradecer, de verdade. Muito obrigada, de coração. Conte comigo na sua jornada, minha querida. Uma vez cruzou meu caminho, só largo a mão se você permitir. Muito obrigada. Jamais, jamais. Já quero novas dicas, novos insights. É isso aí. Vamos retomar. É muito Vamos importante. retomar. A gente vai retomar as mentorias. Eu tenho certeza que eu venho aí repaginada para o segundo semestre. Virão coisas muito legais e eu tenho certeza que vai agregar muito para você, para o seu time e para todos aí do seu ecossistema, tá bom? Tá bom, Nice. Muito obrigada, viu? Fica com Um Deus. beijo. Gratidão a minha pela sua confiança no meu trabalho.